aconteceu o tão aguardado encontro entre os presidentes Lula do Brasil e Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Eles se reuniram em Nova York após participarem da Assembleia Geral da ONU. Após a reunião com o ucraniano, o petista disse o seguinte, abre aspas, tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre os nossos países, fecha aspas. Traduzindo, nada. Segundo o chanceler Mauro Vieira, o encontro foi importante e ambos conversaram sobre assuntos bilaterais, além de perspectivas para um possível acordo de paz sobre a guerra da Ucrânia. Me engana que eu gosto. Vamos ouvir o que o ministro das Relações Exteriores disse. Roda sonora. O presidente Zelensky expôs sua posição e sua visão da situação. O presidente Lula perguntou como ele via a situação e como poderia evoluir. Foi uma troca de informações muito boa, muito transparente e num clima de entendimento mútuo. Não há, de forma alguma, nenhum desentendimento entre os dois chefes de Estado. Zelensky também se manifestou sobre a reunião com Lula. No Twitter, o ucraniano disse que, abre aspas, após nossa discussão franca e construtiva, instruímos nossas equipes diplomáticas a trabalhar nos próximos passos de nossas relações bilaterais e esforços pela paz. O representante brasileiro continuará participando das reuniões da Fórmula da Paz, fecha aspas. Muito bem, eu quero começar aqui com o Mano Ferreira. Mano, não é questão de você ser pessimista, mas ser realista. Eu não gosto de demagogia e não gosto de mentira e de falas ensaiadas sobre coisas que não existem. Zelensky é um ator, é um comediante. A Ucrânia já recebeu mais de um trilhão de reais, vários bilhões em armas e uma corrupção deslavada que lá ocorre. A própria população da Ucrânia já está desconfiando do desvio de dinheiro. O general mais importante já foi afastado e morreram até agora 500 mil soldados ucranianos. A Polônia agora, a pedido deste Volodymyr Zelensky, está deportando sexagenários, adolescentes, pessoas com deficiência que fugiram da Ucrânia para a Polônia, e o Zelensky quer colocar no campo de batalha para eles morrerem e dar a impressão de que a Ucrânia continua resistindo para pegar mais dinheiro dos Estados Unidos. E na Casa Branca está uma festa, porque os doadores de campanha, que são os representantes da indústria armamentista, nunca ficaram tão felizes, estão desovando todos os armamentos velhos e renovando. O Zelensky diz, para ter paz, a Rússia tem que desocupar 18% do nosso território. A Rússia diz, desse território não desocupo mais. A Crimeia, nós também não saímos nunca mais. Não saímos de Donbass, nem da Crimeia. E a Ucrânia não tem nenhuma possibilidade de sucesso na sua contraofensiva. Os Estados Unidos está enviando agora mini bombas nucleares e o país nunca esteve tão próximo de uma terceira guerra mundial. E agora vem essa conversinha. Estamos trabalhando pela paz. Isso é mentira em cima de milhares de cadáveres. Eu queria te ouvir, Mano, que você é um cara muito veemente nas tuas posições. Pois é, primeiro, boa tarde, Capês, boa tarde aos colegas de bancada, boa tarde à audiência da Jovem Pan. Capês, eu acho curiosa a sua posição sobre a guerra da Ucrânia, que, na verdade, se trata de uma invasão russa sobre o território ucraniano. O Zelensky, de fato, é ator e comediante, mas foi eleito presidente da Ucrânia e, nesse momento, atua como chefe de Estado. Não estou dizendo que, como chefe de Estado, seja perfeito, mas o fato é que, como chefe de Estado, ele lidera uma resistência contra uma potência nuclear, que é a Rússia. Rússia que desrespeitou
todos os tratados internacionais e todos os princípios mínimos, as premissas necessárias para haver comunidade internacional, ao fazer de conta que a Ucrânia era um quintal russo, movido por um velho sonho utópico e, eu diria que é um sonho que é um pesadelo dos outros, no caso, de fazer a grande Rússia, o que remonta ao tempo do Império Soviético. Essa é a motivação do Putin ao invadir, repito, invadir um território ucraniano. Então, a questão que se coloca para o mundo é a seguinte: como é possível falar em resolução do conflito se a Rússia continuar com o território? Porque a premissa aí é básica. O respeito à soberania territorial de cada país é uma pré-condição mínima para a paz, para o respeito a qualquer acordo comercial. Como você negocia com alguém que não é capaz sequer de reconhecer a existência do outro? Eu acho que é fundamental sempre colocar qual é a questão que está posta nesse conflito. Se a Rússia para de atacar, acaba a guerra. Se a Ucrânia para de se defender, acaba a Ucrânia. E se o mundo compactuar com a ideia de ceder um território ucraniano, qual será a mensagem? A mensagem será: vale a pena invadir e desrespeitar o território do vizinho, porque ao fim do conflito você sairá com um território maior. Ou seja, a gente volta aí, Capês, a um problema de um mundo pré-ordem liberal. Um mundo que era movido por muito mais guerras e conflitos armados do que passamos a ter no momento que construímos a ONU, que tentamos criar um mínimo de consenso no sentido de vamos respeitar o coleguinha e não entrar no território alheio. Então, eu vejo com muita preocupação a situação da guerra e nesse conflito, do ponto de vista da diplomacia brasileira, o que nós precisamos é sempre estar em nome do interesse brasileiro. E o interesse brasileiro, segundo nossa Constituição, é da paz, dos direitos humanos, da democracia e da política internacional multilateral, o que tem como premissa o respeito ao direito internacional e à soberania dos povos, que não tem sido respeitado pela Rússia. Muito bem. Essa é a posição do nosso querido Mano Ferreira. Em 2013, houve uma eleição na Ucrânia. Toda a parte ocidental da Ucrânia é pró-ocidente. Toda a parte leste da Ucrânia fala russo, tem as tradições russas, votou de acordo com essas tradições. Bom, metade do país vota de um lado, a outra metade vota do outro. Foi eleito o presidente Yanukovych. Muito bem. Em final de 13, a CIA organiza um golpe de Estado. Depõe o Yanukovych, eleito democraticamente na Ucrânia, e assume Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky tem não é a maioria, mas tem um grupo neonazista chefiado por Stefan Bandera. Esse grupo neonazista vem suprimindo os direitos dos ucranianos que moram na parte leste. Muito bem. O Zelensky, então, começou a ser estimulado pelos Estados Unidos, porque a OTAN veio até as portas da Rússia. Imagine se a Rússia começa a instalar bases militares no norte do México. Se os Estados Unidos vão aceitar. Muito bem. Tem laboratórios de armas químico-biológicas que estavam colocadas ali, e quando a Rússia fez a operação especial, a Ucrânia tinha um exército de 600 mil soldados rigorosamente treinados e era o maior exército operacional da Ucrânia. E agora tem sido mantido pelos Estados Unidos. Pois bem, em março de 2022, pouca gente sabe disso, sentaram-se na Turquia o presidente russo, Vladimir Putin, e o nosso comediante Volodymyr Zelensky. Estavam fazendo um certo entendimento em que a Ucrânia não entraria na OTAN, respeitaria os direitos da população de Donbass, tradição russa, que não estava ocorrendo, e entraria no entendimento de paz. O office boy de luxo do presidente Joe Biden, que é o Boris Johnson, foi até lá e arrancou o Zelensky, dizendo: nós vamos dar armamento para você à vontade, você vai ganhar essa guerra. As questões de geopolítica são um pouco mais complicadas.
Mas eu sei que você tem uma posição e eu gostaria de ouvir a sua posição, porque eu introduzo o assunto, mas também já dou meu palpite. Se falar que é mediador, aí tá tudo errado. Eu sou mediador, porque eu estou no meio de duas coisas. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Nesse ponto, quem está me acompanhando sabe que eu tenho viajado a diversos países para produzir documentários, e uma das coisas que eu tenho aprendido muito é: não tenha uma opinião tão firme de alguma coisa que você não conheceu e não visitou. Então, eu visitei Cuba, Venezuela e El Salvador, e mais, conheci 65 países até o momento, e aí ali eu sinto que, mesmo conhecendo, talvez você não consiga opinar tão, porque uma coisa é você passar alguns dias, outra coisa é viver lá. Então, eu não consigo ser tão claro na ideia, o leste inteiro é pró-Rússia. A gente não consegue coletivizar uma vontade de todo mundo. E como a gente tem aqui dois economistas liberais, libertários ali, eu acho que a gente tem que prevalecer um ponto aqui. Eu sou um defensor, assim, que eu não abro exceção da propriedade privada. E nesse ponto eu estou com o Mano. A Rússia invadiu a soberania de outro país. Esse outro país, ele deixou claro que ele, ou pelo menos parte dele, gostaria de entrar na OTAN, ou seja, pertencer mais ao Ocidente. Eu tenho muito mais críticas do que elogios a essas instituições multilaterais. ONU, OTAN, OCDE, Banco Mundial, FMI. Tenho muito mais críticas, porque eu não sou a favor dessas organizações ditas mundiais e etc e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente tem ali uma vontade de uma população sendo expressa, ou parte dela sendo expressa, e que essa população teve essa soberania atingida. Um dos princípios, que o Daniel já deve ter estudado sobre isso também na parte de economia austríaca e tudo mais, é que a gente defende, ou eu pelo menos defendo de forma inalienável, é o que a gente chama de PNA, o princípio de não agressão. Quando você invade a soberania do outro, através de qualquer meio que é a parte da agressão, eu acho que ele não se sobressai, ou não tende a se sobressair frente a uma abertura de país, um livre comércio ou trocas voluntárias entre as partes. Então, eu não me sinto confortável em defender, primeiro, o Putin é um ditador. Na Ucrânia eu nunca estive, na Rússia eu já estive, na Copa em 2018, mas também não dá para eu opinar sobre a Rússia. Lá eu estava com todas as torcidas em volta, Copa do Mundo, um país totalmente diferente. E mais, eu conheci 3 cidades. Moscou, São Petersburgo e Kazan. E aquele montante gigantesco que tem a Rússia para o outro lado. Então, não me sinto tão confortável opinar sobre uma coisa assim com tanta veemência. Mas, olhando de cima, assim, eu falo, eu não consigo aceitar que um ditador invada a soberania de outro. E aí, eu não sei opinar a fundo sobre o Zelensky, mas se ele é um comediante ou não, no Brasil a gente tem um comediante que também é presidente hoje, que passa de comediante, é muito pior do que isso. Então eu acho que tenho mais cuidados em opinar em algo que eu não tenho tamanho. Meu querido Daniel José, sempre antes da pergunta, uma rápida introdução. Em 1962, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear que destruiria completamente a humanidade. Houve a invasão da Baía dos Porcos, mal sucedida, aliás, pelos Estados Unidos. Dizem que a CIA preparou a invasão com exilados cubanos para que desse errado, os Estados Unidos invadissem Cuba, porque a Rússia, a União Soviética, que na época era presidida pelo Nikita Khrushchev, instalou mísseis balísticos, ou pretendia instalar chegou a instalar mísseis balísticos em Cuba. Se a Ucrânia entra na OTAN, ela pode invocar o artigo 5º e trazer para a guerra, nas portas da Rússia, os Estados Unidos, toda a Europa Ocidental. E os Estados Unidos podem transferir para a Ucrânia mísseis balísticos e armas nucleares também. É claro que eu já sei a sua posição, mas se você puder abordar, ainda que en passant, os Estados Unidos aceitaria um México armado até os dentes e aliado da Rússia? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui da mesa, Capês, a toda a audiência da Jovem Pan. Olha, eu, ouvi uma fala aqui na mesa sobre a guerra da Ucrânia, que, na verdade, eu acho que até a gente deveria, na imprensa, mudar a maneira como a gente chama desse conflito. E a gente deveria, ao invés de chamar de guerra da Ucrânia, chamar de invasão Rússia à Ucrânia. Assim a gente conseguiria abordar de uma forma mais honesta o que de fato tem acontecido. Porque, por incrível que pareça, tem gente que compra a ideia de que isso é uma guerra
onde dois lados estão brigando por desavenças que, enfim, possam vir de várias diferentes origens e não a existência de uma invasão, né, de um país ao território do país vizinho. Então, a fala que o Mano deu aqui hoje, eu acho que foi uma baita de uma aula. Foi um excelente resumo de todos os principais pontos que uma pessoa coerente deve ter sobre o posicionamento em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. E não a visão, infelizmente, que a gente tem do nosso presidente, que é extremamente reducionista, que é extremamente simplista, que é completamente enviesada, com interesses talvez pessoais, por ter um vínculo pessoal maior com o presidente da Rússia ou algo do gênero. A ideia de que o conflito que está acontecendo, a invasão da Rússia na Ucrânia, é uma situação onde quando um não quer, dois não brigam, é de uma limitação que faz o Brasil passar vergonha diante dos outros países. É uma coisa completamente inadmissível. O Musa aqui é um ponto que eu acho que também é muito importante. Você não conhece a realidade de um local se você não só não estudou aquilo, como não foi lá, não conheceu, não visitou, não buscou todas as possíveis fontes de informação para se formar e, de fato, ter uma opinião sobre aquilo. Eu, alguns anos atrás, trabalhei com refugiados de guerra lá na Jordânia. Eu morei na Jordânia 1 ano, trabalhei com refugiados do Iraque, trabalhei com refugiados da Síria, justamente na época da Primavera Árabe. E eu pude ver de perto o quanto que um conflito armado gera de impacto na vida de milhões de pessoas e na destruição completa de instituições que vão demorar décadas para se restabelecer. A diferença de um país pobre para um país que foi dizimado por uma guerra é que o país pobre ainda tem alguma coisa de instituição, mesmo que poucas instituições inclusivas, mas ainda tem alguma coisa. Quando o país é dizimado por uma guerra, acaba qualquer chance de construção de uma instituição, de instituições dentro daquele país que de fato funcionem. Então, esse encontro do Zelensky com o Lula, que finalmente aconteceu, vergonhosamente aconteceu, depois de quase um ano de mandato aí do presidente Lula, e inclusive muitos viram na internet vários vídeos que durante a fala do presidente Lula, né, tradicionalmente o Brasil faz a fala inicial no Conselho Geral da ONU, e durante a fala do presidente Lula, enquanto todos ali batiam palmas e etc., o Zelensky estava ali, estava na plateia, estava assistindo, não estava batendo palma e nem gostando daquilo que estava ouvindo. Por quê? Porque não tem como você simplesmente tentar impor a outros países ou tentar trazer uma visão diferente, uma visão reducionista, inocente, burra mesmo, sobre o que está acontecendo lá e depois achar que com o encontro vai estar tudo bem, tudo ótimo. É claro, o Zelensky está fazendo o papel de um chefe de Estado, de um gentleman, de dizer que tem agora ali um diálogo e tudo mais, mas a gente já sabe qual que é a real visão do Lula e a gente sabe que não vai sair nada dali. Tudo bem, Daniel. A questão da OTAN, e aí finalizo aqui a minha fala, é uma questão extremamente importante para a Ucrânia e eu acredito sim que os Estados Unidos não teria o menor problema de ter aliados próximos a ele também pertencentes a esse grupo, né? O que não dá, obviamente, é ter um inimigo muito perto que tenha, enfim, uma influência tão grande como o exemplo fictício que você deu, mas que está longe de ser algo próximo da realidade. Eu realmente, assim, não consegui entender como alguém no Brasil ainda enxerga que isso não se trata de uma invasão de um país que desrespeitou todos os tratados existentes e que, no final de contas, tem feito ações criminosas diariamente. Muito bem. Bom, a nosso espectador, vou passar para a nossa querida Elaine Keller. Você tem direito de formar a sua opinião. Agora, para que você não repita ingenuamente o discurso que a grande mídia tem dito, eu vou dar 3 nomes para vocês consultarem, por favor. Tem traduzido também, tem em inglês. Primeiro, Coronel Douglas MacGregor, coronel veterano da Primeira Guerra do Golfo, que tem falado muito sobre isso. E ele tem informações profundas do campo de batalha.
Segundo, professor Jeffrey Sachs. Terceiro, nosso querido John Mearsheimer, que é um professor titular da Universidade de Chicago. E o Scott Ritter, que é uma ex-mariner e também está ali próximo, trabalhou dentro da Rússia e tem as informações de campo. Você forma a posição como você quiser. Agora, aprenda uma coisa. Se fosse uma guerra e não uma operação especial, Zelensky já estaria morto e a Ucrânia estaria completamente destruída. E digo mais, a OTAN avançou até as portas da Rússia e é diretamente responsável por isso. Não estou tirando a responsabilidade do Putin. Não se invade um país alheio, mas os Estados Unidos está por trás disso. E o Daniel José falou da Primavera Árabe. Primavera Árabe foi uma sequência de golpes de Estado organizados pela CIA e a guerra da Síria, que destruiu a Síria por completo. Não foi uma guerra civil. Estados Unidos e o Catar contrataram terroristas da Al-Qaeda para derrubar o presidente, que é um ditador também. Aí se permite, Capês. O Assad, não é o filho do Hafez Assad, é o Bashar al-Assad, para que saísse um gasoduto do Catar, passasse pelo território da Síria e chegasse até a Europa para criar um boicote na Rússia. Chega uma hora que você fala, chega de ser boicotado. Daniel José, por favor. Acho que é um debate interessante, porque a visão do que você trouxe, do que representa, inclusive, a Primavera Árabe, não corresponde à realidade do que são os fatos. Não corresponde à realidade do que a grande mídia conta e você repete. Se tiver evidências que realmente respaldem essa visão de uma teoria de que a CIA está por trás de toda a movimentação... Isso não é uma teoria. Os Estados Unidos, ele usa... Por que os Estados Unidos gastam aconteceu na Primavera Árabe? O que aconteceu na Primavera Árabe, no final de contas... Por que os Estados Unidos gastam $1 trilhão para montar o maior orçamento do mundo? Porque ele estabelece dominação em vários pontos... Porque é uma questão de balanço de poder. Você investe... Que balanço de poder? Ele gasta mais que todo o resto você tem que buscar... você tem que buscar... sério que você está defendendo isso? Você tem que buscar investir o quanto é necessário para se manter... Eu estudo esse assunto com profundidade, por isso que eu estou defendendo. Mas, Elaine Keller, me conteste também. Eu posso fazer só uma pergunta simples, que é o seguinte. Se você fosse chefe de Estado de um país pequeno do leste da Europa, que convive cotidianamente com ameaças de Putin, o que você desejaria para proteger o seu povo? Eu respondo, se fosse eu desejaria fazer parte de uma aliança militar como a OTAN para contar com a defesa do meu território. Mas posso responder? Você perguntou para mim. Se eu fosse presidente da Ucrânia, eu preservaria a integridade do meu território, eu não desafiaria com bravatas um gigante como a Rússia, acreditando nas mentiras dos Estados Unidos. A Ucrânia está destruída e dificilmente voltará a ser um país porque ele quis entrar na OTAN. O que é isso na prática? Eu digo o seguinte... Mas por que ele quis entrar na OTAN? Porque havia ameaça que se concretizou de invasão. Vocês já ouviram falar na expressão realpolitik? Sim. A teoria dos realistas? Sim. É isso que eu sou. Não é uma questão moral. Moralmente, vocês têm razão. É uma questão de realpolitik. A Ucrânia está destruída, não voltará a ser um país, porque lá tem um comediante, não tem um político. Os vizinhos da Ucrânia que entraram na OTAN não foram invadidos. Vamos ouvir a Elaine Keller para me contestar também. Primeiro eu queria entender qual é aí o demérito de ser comediante. Uma pessoa que foi democraticamente eleita pelo povo, ela tem direito de assumir como presidente, assim como no Brasil. Então, o fato dele ser comediante não diminui ele enquanto competente para o povo. Ronald Reagan era ator. Exato, então... mas desde que não seja um comediante no exercício da função, né? Como assim? Ele foi Esse cara é uma comédia. Esse cara é uma comédia. E ele é responsável diretamente. Mas isso não significa que dá para defender a gente tem um presidente que era para estar preso. Depois ela reclama que não deixamos ela falar. Elaine, por favor. Eu estou um pouco estarrecida aqui, porque assim... Dá uma estudadinha no tema que você vai ficar mais convencida. Não, então eu nem vou falar, porque se eu não sei o tema, eu não vou falar. Não, por favor. Vamos mudar de tema para o que eu saiba falar. Vamos falar de política brasileira. Então,